Fala aí pessoal, estamos em mais uma aula aqui na plataforma Não Perca a Cabeça, mais uma aula de filosofia, obviamente, esse sou eu, é a aula de filosofia. Bom, nessa aula iremos estudar aqui os pensadores medievais, mais especificamente iremos estudar um pensador medieval nessa aula, os outros nós vamos estudar nas aulas que irão se seguir depois dessa. No caso, o pensador dessa aula vai ser Santo Agostinho. Fica ligado aí, hein? Segue a vinheta! Para a gente compreender aqui a filosofia de Santo Agostinho, é fundamental que a gente compreenda o contexto histórico da filosofia medieval. É importante nós compreendermos, a partir dessa contextualização, a principal diferença, ou as principais diferenças, desse período aqui, chamado de medieval, em relação ao período clássico, ao período grego, da filosofia grega. Afinal, o que diferencia a filosofia medieval do pensamento dos gregos? Olha só, a primeira coisa que a gente deve compreender é o seguinte, é que a filosofia medieval ela surge aqui no século I depois de Cristo, se estendendo até o século XV depois de Cristo. Ou seja, a filosofia medieval ela termina, ela se encerra naquele momento onde surgem os primeiros cientistas da modernidade, como Galileu, Kepler, Copérnico e assim sucessivamente, né? O período do Renascimento. O Renascimento, de alguma maneira geral, é um período ali que está marcando a transição da filosofia medieval para a moderna. Então é isso. Século I depois de Cristo é o marco inicial da filosofia medieval e o século XV é ali o desfecho desse período chamado de medieval. Bom, uma das principais características desse momento é a junção do pensamento cristão com a filosofia grega. Porque nesse momento o cristianismo ele começa a ganhar, digamos assim, grande protagonismo numa determinada região da Europa, né? O cristianismo ele vai saindo ali do Oriente e começa a se expandir pela Europa, abrangendo ali inclusive algumas regiões que tinham uma dominação e uma presença muito forte do Império Romano. Mas o cristianismo, embora ele estivesse ganhando um protagonismo, ele ainda era considerado uma seita, ou seja, não era uma religião bem consolidada. Inclusive, vários romanos, a elite romana, tinha certo preconceito com os cristãos. A galera não gostava muito, sabe, desse negócio, cristianismo, etc. Porque o próprio Império Romano, ele ainda nessa época, né, ele por volta do século I, II, ele não tinha ali o cristianismo como a religião oficial do Estado, como a gente está acostumado a conhecer o Império Romano. Então, antes do Império Romano assumir o cristianismo como religião oficial, o Império ele perseguia os cristãos. Então, o cristão é um cara meio subversivo, é um cara que estava ali contrariando o status quo ali no momento e, consequentemente, era perseguido. Só que o que acontece? Alguns intelectuais romanos começaram a se converter também ao cristianismo, a essa seita nova que estava surgindo ali. A partir do momento que os caras começam a se converter ao cristianismo, esses intelectuais que tinham conhecimento da filosofia grega, eles se viram então obrigados a defender sua fé perante os seus pares e também perante ao imperador romano. Porque os caras que se convertiam tinham que dizer, olha, a minha fé, essa fé que eu estou adquirindo agora, o cristianismo, é uma fé legítima, não tem problema nenhum, inclusive é uma fé muito razoável, tem até um quê de racionalidade, digamos assim. Porque os filósofos gregos, de alguma maneira, eles respaldavam uma série de princípios da religião cristã, como, por exemplo, a ideia de logos. Você já deve ter ouvido essa expressão lá na filosofia grega, né? Logos. Logos significa razão, ou discurso dotado de razão. Alguns intelectuais desse período aqui, século I, século II, quando se converteram ao cristianismo, eles perceberam o seguinte, cara, em um dos evangelhos, que é o evangelho de João, Cristo, que é o Messias, é chamado de Logos, no texto original. Aquele versículo que diz assim, lá em João, no princípio era o verbo, e o verbo fez-se carne, fazendo menção ali ao Messias, que era a promessa do Antigo Testamento. No original, a palavrinha era a palavrinha logos. E aí os intelectuais que se converteram ao cristianismo olharam para aquilo e falaram, caramba, essa expressão logos que está ali na Bíblia era a mesma expressão que os gregos utilizavam antes de Cristo para se referir a uma racionalidade que organizava a natureza. Ora bolas, então isso significa que os gregos, em alguma medida, eles já estavam prevendo, inclusive, a vinda de Cristo. E aí, cara, começou a existir uma série de sincretismo, ou seja, uma série de, digamos assim, sínteses, uma série de junções, uma série de harmonizações
entre o pensamento grego e o pensamento cristão. E é isso que dá a transição da filosofia grega para a filosofia medieval, quando elementos cristãos começam a ser juntados, inseridos ali ao pensamento grego. Então essa junção da filosofia grega com o pensamento cristão é o que, cara, dá o perfil, é o que vai dar forma à filosofia medieval, a esse período que nós conhecemos como filosofia medieval. Beleza? E esse momento, esse período chamado de filosofia medieval, ele pode ser dividido em dois momentos. O momento primeiro é a patrística e o segundo momento é a escolástica. A patrística, ela tem esse nome porque ela está se referindo, esse nome vem dos primeiros defensores da fé, que no caso são esses intelectuais ali que defendiam a sua fé perante o imperador. Esses intelectuais são chamados pela tradição cristã de pais da igreja, porque foram os pais fundadores da doutrina cristã, de uma maneira, a doutrina de um sentido mais teológico, um sentido mais formal. Porque antes o cristianismo ele não tinha uma doutrina unitária. Nesse momento aqui, onde o cristianismo começa a ser intelectualizado, começou então a existir uma série de criações de doutrinas, teologias, que unificaram ali a fé cristã em alguma medida. Então, esses fundadores da doutrina cristã são chamados de pais da igreja. Então, esse primeiro momento tem esse nome de patrística em referência a esses pais da igreja. E o pai da igreja mais famoso desse momento, que é o cara que vai protagonizar majoritariamente a patrística, esse primeiro momento aqui, é o filósofo Santo Agostinho, que é o filósofo que nós vamos estudar aqui nessa aula. Santo Agostinho, esse filósofo, representante da patrística, ele vai ser fortemente influenciado pelo platonismo. Então, o Santo Agostinho é influenciado pela filosofia de Platão. Mas cuidado, Platão não era um filósofo medieval não, tá? Platão era aquele filósofo grego, é o mesmo Platão. Então os caras não viveram juntos. Santo Agostinho conheceu a filosofia de Platão através de seu mestre, que ensinou para ele as doutrinas do platonismo. E Santo Agostinho ele identifica que o platonismo ele tem muitas coisas similares ao cristianismo, tá? Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos observar antes de estudar a filosofia de Santo Agostinho. É perceber o momento histórico em que ele vive, que no caso é a patrística, é o momento onde o cristianismo começa a ganhar força, começa a se consolidar, e Santo Agostinho ele protagoniza essa ascensão, digamos assim, da doutrina cristã com a influência do platonismo. Então o platonismo ele vai influenciar não somente o pensamento de Agostinho, como todo o pensamento da patrística. Então toda vez que você escutar a expressão patrística, o período da patrística, lembre que foi influenciado pelo platonismo e o seu principal representante é Santo Agostinho. Então, no próximo quadrinho, a gente vai entender as principais doutrinas de Santo Agostinho. Olha só, então a gente vai compreender agora alguns conceitos da filosofia de Santo Agostinho. Como nós vimos no quadrinho anterior, Agostinho foi influenciado pelo platonismo. E é interessante então a gente pegar ali o ponto principal da teoria de Platão para que a gente consiga verificar na filosofia de Agostinho certas similaridades. E qual é o ponto principal de convergência da filosofia de Agostinho em relação à filosofia de Platão ou do platonismo? Lembre, Platão é aquele filósofo grego que vai dizer que o corpo humano é, na verdade, uma fonte de corrupção e não uma fonte de conhecimento. Platão ele vai dizer que toda a imperfeição da natureza humana está na conta do nosso corpo. Para Platão, assim como para Agostinho, a natureza é dividida em duas partes, alma e corpo. A alma seria aquela parte mais abstrata, voltada para os conceitos, para as ideias, para verdades não terrenas. E, em contrapartida, o corpo seria aquela parte de nossa natureza que está voltada para as paixões, para as inclinações, para os desejos errados, né? Digamos assim, por exemplo, quando você está em casa e você precisa estudar para conhecer as grandes verdades da natureza, é o seu corpo que te atrapalha. Porque quando você sente fome, na verdade quem está sentindo fome é o seu corpo. E aí você deixa de estudar porque você está com fome. Aí você pensa assim, olha, eu vou comer um pouquinho primeiro, vou almoçar, vou jantar primeiro e depois eu vou estudar. Você come, você janta, quem está te tapeando de novo? Seu corpo. Porque você vai lá, come, depois você come, você dá aquela lombeira, aquele peso no estômago e você não estuda.
você não contempla as grandes verdades, não estuda, não se dedica às ideias, aos conceitos, porque o seu corpo está te enganando. E além disso, o seu corpo te faz perceber o mundo de forma equivocada, em diversas vezes, em diversos momentos. Né? Quando você, por exemplo, está num deserto, eu nunca estive num deserto, mas dizem que é assim. Né? Mas dizem que quando você está num deserto, você está lá andando, aquele sol quente, e aí você percebe que no horizonte, lá no horizonte, tem ali uma poça de água onde você, poxa, finalmente eu vou saciar minha sede. Quando você chega perto, o que acontece? Você vê que não é poça de água coisíssima nenhuma, era uma miragem, uma ilusão proporcionada por quem? Seu corpo. Está aí, de novo, um malandrinho te enganando. Nosso corpo, segundo o platonismo, segundo a filosofia de Agostinho, não é um bom conselheiro. E aí, quando você junta isso ao pensamento cristão, para pensar na doutrina cristã, o corpo sempre é aquele camarada que faz o sujeito pecar, né? Então, por exemplo, a fornicação. Se o camarada ele fornica, é porque é o corpo dele que está fazendo, assim, inclinando, fazendo esse tipo de inclinação. Quando o cara é glutão, né, guloso, come muito, porque a gula é um pecado para o cristianismo. Então você come muito, quem está com esse desejo incontrolável de comer demais é o seu corpo. E você tem que controlar o quê? O corpo. Então o corpo sempre é colocado como uma parte da sua natureza que não é muito, digamos assim, contemplada, uma muito digna, sabe? Então o platonismo ele vai influenciar a filosofia de Agostinho bastante nesse aspecto, nesse sentido. Então, qual é a solução que Agostinho ele encontra para dizer que é possível o homem compreender a natureza? Ele diz o seguinte: compreender as grandes verdades, uma vez que o nosso corpo é corrupto. E aí você acrescenta a isso a ideia do pecado original, né? Aquele pecado de Adão e Eva, etc., que condenou o nosso corpo à decadência. O que Platão fala? Olha, Deus, ele, devido à sua benevolência, à sua graça, ele concede para nós a possibilidade de conhecer a verdade. Se nós conhecemos a verdade, se nós conseguimos, inclusive, identificar a existência de Deus e o amor de Deus, se a gente consegue ter consciência disso, não é porque o nosso corpo foi capaz de conhecer isso, não é porque nós fomos capazes de conhecer, mas sim porque Deus, devido à sua graça e benevolência, fez com que nós pudéssemos conhecer a própria existência de Deus, conhecer o amor de Deus, e não somente isso, mas todas as verdades da natureza. Então, Agostinho vai falar que Deus, através de sua benevolência, ele coloca em nós uma luz interior, em nosso interior, que nos possibilita conhecer as grandes verdades. Não por, digamos assim, mérito nosso somente, mas majoritariamente por conta dessa forcinha dada pela divindade, pelo divino. Beleza? Isso é bem interessante também porque Agostinho, indo em direção contrária a determinadas correntes ali da sua época, ele é um camarada que começa então a demonstrar para os cristãos da época, para a igreja, que a razão ela não é uma inimiga da fé. Agostinho ele tenta demonstrar que se nós somos seres racionais, e essa razão ela foi concedida por Deus através de uma luz interior, isso significa que a fé ela não está em conflito com a razão. A razão, pelo contrário, ela pode, como ela foi concedida por Deus, ela pode servir para reforçar a nossa fé. Então Agostinho ele tem uma frase muito famosa, que é aquela frase: crer para compreender e compreender para crer. Onde ele quer dizer que razão e fé não se separam, elas estão juntinhas. Você precisa para você ter uma, você precisa ter outra. Não é possível crer sem compreender a fé. E não é possível compreender a natureza, o mundo, as verdades sem ter fé. Uma coisa está associada à outra, porque a verdade, a razão é algo concedido por Deus através dessa iluminação anterior. Quando a gente chega na doutrina política de Santo Agostinho, a gente percebe algo que nós chamamos de historicismo. O que significa isso? Agostinho ele acredita que a história ela caminha de forma linear, ou seja, a história ela tem um começo, teve um começo, um início, e ela já tem um fim predestinado. Agostinho ele acredita que a humanidade ela está ali caminhando no decorrer da história, no decorrer do tempo, em direção a um desfecho pré-concebido por Deus. E que desfecho é esse? Agostinho diz que nós, quando o homem pecou, nós estabelecemos aqui no mundo terreno a cidade dos homens.
onde o amor dos homens governa. Só que como os homens eles foram corrompidos pelo pecado, essa cidade dos homens é uma cidade onde o egoísmo prevalece. E é por esse motivo que você tem, por exemplo, guerras, fome, escassez, porque como os homens eles são administrados e governados por esse egoísmo, por esse amor mundano, esse amor humano, a cidade ela está, né, a cidade dos homens, a nossa sociedade terrena está em decadência. Porém, Agostinho ele acredita que conforme nós vamos compreendendo a bondade de Deus, conforme nós vamos compreendendo a benevolência do Criador e as demais verdades oriundas desse ser, dessa divindade, nós vamos nos tornando pessoas melhores, nós vamos compreendendo o que é a virtude humana, nós vamos descobrindo o melhor da natureza humana. Então, conforme a humanidade ela vai usando a razão e vai usando a fé para conhecer a vontade e as virtudes divinas, os homens vão evoluindo, até que vai chegar um momento onde nós conseguiremos manifestar aqui na Terra a cidade de Deus. No caso, é um momento onde a cidade divina, a cidade celestial, o reino de Deus se manifestará aqui na Terra, porque nós finalmente conseguimos compreender as grandes verdades divinas através da fé e através da razão. Então, Agostinho ele faz esse traço linear, é o que a gente chama de historicismo. Vários pensadores da modernidade vão usar esse modelo aqui para descrever a sociedade. Para pensar em Augusto Comte, por exemplo, lá no positivismo, você está vendo com o Heitor, né? Além disso, para pensar no Karl Marx, né? O Marx é aquele filósofo que vai afirmar que a sociedade está caminhando em direção ao comunismo. Tá? Então, essa estrutura do pensamento político historicista é muito copiada ou adaptada por pensadores, foi, né, muito adaptada por pensadores modernos, por pensadores de expressão, né, expressivos. Bom, pessoal, então, é isso aí. Essa é a filosofia de Agostinho, pelo menos o que você precisa saber para fazer ali o vestibular com tranquilidade. Beleza? É isso aí. Aquele abraço. Valeu!